onde eu for. Sim, a sua palavra revela o seu jeito de ser e agir, e tudo que devo fazer pra lhe agradar. Eu vou adorar, testemunhar seu amor e a sua vontade fazer. Eu louvarei com meu viver ao Senhor. Senhor, falarei do seu amor onde eu for. Eu louvarei com meu viver ao Senhor. Falarei do seu amor onde eu for. Sim, sua palavra revela seu jeito de ser e agir, e tudo que devo fazer pra lhe agradar. Eu vou adorar, testemunhar seu amor e a sua vontade fazer. Viver pra seu louvor, pra seu louvor viver. Eu vou viver, eu vou viver, Senhor. Pra seu louvor viver, Eu vou viver, eu vou viver, seu louvor, eu vou viver, Senhor. Viver, eu vou viver, só para o seu. Eu vou viver, Senhor, viver. Olá, boa noite, tudo bem? Estamos começando aqui mais um dos nossos cultos de louvor, de adoração, de estudo bíblico. E já começamos com essa música que você terminou de ouvir. O título dela é Viver para Seu Louvor. E fala realmente disso, de que nós devemos viver para louvar, para adorar ao nosso Deus. Tem um pedaço que eu gosto muito que diz: eu vou adorar, testemunhar do seu amor e a sua vontade fazer. Essa que deve ser a vida do cristão realmente. Adorar, testemunhar de Deus, falar dele e sempre fazer a vontade dele, porque a vontade dele com certeza é a melhor nas nossas vidas. Então eu espero que você tenha gostado dessa música. Depois volta o vídeo aí, ouve novamente, aprende, vale a pena a gente cantar essas músicas boas, com letras interessantes, com letras que nos fazem pensar. Agora nós vamos fazer a leitura bíblica. São 3 versículos de 3 salmos diferentes. Acompanhe aí. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora nós vamos cantar o que nós acabamos de ler. Senhor, Tu és bom e suas misericórdias duram para sempre nas nossas vidas. Vamos louvá-lo com bastante alegria. Cante aí na sua casa, aonde você estiver. Se você puder cantar, cante junto, louve e adore ao nosso Deus. Bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. todos os povos te exaltarão, de geração
és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te Adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom, tão bom, tão bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bom, é muito bom estar com você nesse momento. Talvez você não me conheça, eu sou o pastor Alex, sou pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista de Cascadura. É bom estar com você aí, talvez na quarta-feira, quando esse culto é lançado, na quinta, na sexta, independente do momento cronológico que seja, talvez você me assista. Eu sempre costumo dizer isso pela sua TV, pelo seu celular, pelo seu computador. Independente das circunstâncias, estamos aqui, estamos caminhando juntos, estamos aprendendo juntos, estamos celebrando ao Senhor juntos, pois o Senhor é bom, como já foi dito aqui nesse culto. E como os irmãos sabem, aqueles que têm acompanhado, eu tenho lançado aqui nos nossos cultos online uma série de mensagens que é sobre os milagres de Jesus. Como nós podemos aprender com os milagres de Jesus. Nós tivemos uma pequena movimentação aqui. Eu iniciei essa série falando sobre quando Jesus acalma os ventos e as tempestades. Já falamos também sobre a transformação, né, da água em vinho nas bodas de Canaã. E hoje nós vamos falar de um texto bem conhecido, um texto que já tivemos oportunidade de conversar sobre ele em outros momentos, mas hoje vamos estar falando dele em outra perspectiva, que é o texto de quando Jesus cura o paralítico de Betesda. A minha versão que eu vou estar lendo é a NVI, ela vai estar sendo projetada, então você pode ficar tranquilo e estar acompanhando a leitura, mas se você quiser acompanhar o texto depois, o texto que eu vou estar lendo, ele se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5, do verso 1 até o verso 15, e o texto vai dizer o seguinte: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos.
Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu-o deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido que você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o curara. Esse texto é muito interessante, já falamos sobre ele em outras oportunidades, eu mesmo já trouxe uma reflexão aos irmãos sobre ele, e hoje nós vamos estar falando de um panorama diferente, mas que também completa a última vez que falamos sobre ele. Um movimento cronológico aqui, né? Esse texto ele vai acontecer um pouco depois das bodas de Caná, vai ser uma das primeiras movimentações de Jesus, e nós podemos falar sobre isso no seu movimento ministerial, pois é, afinal de contas, nesse texto, e eu disse isso em outra oportunidade, que os judeus se reúnem ou começam a planejar o ataque contra Jesus. Pois, afinal de contas, nós temos um conflito da ação do reino de Deus com a lei religiosa, né, que não era a lei de Moisés, mas que era baseada na lei de Moisés. Nós vamos chegar lá um pouco mais à frente, mas é justamente esse conflito com o trabalho do sábado que coloca Jesus no radar, né, dos religiosos. Hoje nós vamos fazer algo um pouco diferente, nós não vamos versículo a versículo, nós não vamos trabalhar os nossos pontos exatamente de uma forma tão natural e cronológica aqui. Pois o primeiro ponto, né, que eu queria trabalhar, que é um ponto central do texto, né, e que é uma das primeiras ideias sim que surge no texto, mas nós vamos trabalhar outras ideias que vêm primeiro, mais à frente. A primeira ideia que eu quero trabalhar com os irmãos é que Jesus vem àqueles que precisam. O texto vai dizer que esse homem estava paralítico há 38 anos. Esse homem passava por uma necessidade que ninguém conseguia entender. Mas existia somente alguém que conseguia entender e solucionar essa necessidade, que era o próprio Jesus. E é esse homem que se achega a ele, né? Nós conseguimos ver e conseguimos compreender que Jesus é a salvação daqueles que estavam perdidos. Jesus é a solução para aqueles que não tinham mais esperança. Existe uma série, nosso pastor já comentou sobre ela e eu ainda preciso terminar de assisti-la, chamada The Chosen, né, que ela conta, né, a caminhada do ministério de Jesus, e dentro dessas interpretações, né, eu acho muito interessante como muitas vezes o texto se transforma diante dos nossos olhos através da interpretação, né, através ali da figuração da série. E eu acho muito interessante um diálogo, né, nesse episódio eu já consegui chegar, justamente dessa passagem de Jesus com esse homem. Quando ele olha para Jesus e ele diz tudo aquilo que estava acontecendo e como era o funcionamento do tanque, Jesus diz que ele já estava cansado. Jesus reconhece naquele homem todas as suas necessidades. E aquele homem começa a chorar e diz que realmente estava cansado, que ele não conseguia encontrar uma solução. E Jesus se apresenta como essa solução, se apresenta ali diante daquele homem, justamente no ponto que nós estamos trabalhando. Jesus vem para aqueles que mais precisam.
Jesus vem para aqueles que mais estavam desesperados, aqueles que estavam perdidos nas trevas, foram encontrados pela maravilhosa luz do Senhor. Nosso pastor falou muito bem no último domingo sobre a questão do conflito religioso. Nós temos isso aqui encontrado nesse texto também, como a religiosidade daquela época e a religiosidade que às vezes reverbera em nós até hoje, ela permite, né, e ela tem a capacidade de gerar pessoas como esse homem que vivem à margem de uma sociedade e à margem da ação que o reino de Deus precisa estabelecer. E Jesus é essa figura que vem para aqueles que estavam perdidos, para aqueles que estavam nas trevas, aqueles que não conseguiam se encontrar, ou aqueles que não conseguiam encontrar uma solução. E o nosso segundo ponto, ele fala, e ele dá um revés aqui, o próprio revés do texto, que é algo que é importante entender também. Porque muitas vezes nós estamos perdidos e nós nos perdemos novamente. E entendam, nós não falamos aqui eu não falo sobre salvação, pois como o nosso pastor costuma dizer, nós não conseguimos perder algo que não é nosso. A salvação vem do Senhor para nós. E nós não conseguimos perdê-la. Mas nós vemos nesse homem que tinha encontrado a luz, né, e que encontra o caminho do Senhor, alguém que denuncia Jesus aos judeus por medo, né? E isso, na verdade, irmãos, é o nosso segundo ponto. Ele fala sobre um sistema. Ele fala sobre um sistema tão criminoso e tão cruel que gera, mesmo num homem que havia sido curado, mesmo num homem que havia sido tocado pela ação do Senhor, um medo de receber um castigo, um medo de receber uma punição por conta de um sistema religioso que tenta abafar a ação do Senhor e tenta abafar a ação do Evangelho e que reverbera até hoje na sociedade. Nós vemos aqui que os judeus logo perguntam àquele homem quem havia autorizado, né, que ele carregasse a sua maca. Possivelmente, como o texto diz, aquele homem já se encontrava diante do tanque de Betesda há muito tempo. Aquele homem já buscava a cura há muito tempo. Porém, aqueles homens e o sistema religioso que eles tinham desenvolvido era tão podre, era tão fétido, havia corrompido tanto o coração de cada um deles, que eles estavam cegos a ponto de não conseguirem enxergar que um homem que era paralítico há 38 anos estava curado. Eles só conseguiam ver um homem que desobedecia o seu sistema ou a sua vontade, né? E nós temos esse encontro, nós temos esse combate do próprio Jesus para com todas essas situações mais à frente, em outros momentos, em outros textos. Quando nós falamos sobre isso, entendemos e olhamos para esse texto sobre aquilo que ele pode nos ensinar, nós precisamos entender e compreender que o Senhor, como eu disse no meu primeiro ponto, vem para aqueles que precisam. E nós, como igreja do Senhor, precisamos estar diante daqueles que precisam. Daqueles que estão à margem, daqueles que, infelizmente, não recebem a atenção devida, aqueles que precisam ser curados pelo poder do Evangelho, aqueles que precisam ouvir a mensagem de transformação, aqueles que estão há 38, há 5, há 60 anos sofrendo por conta das consequências de seus pecados, aqueles que ainda não receberam a luz do Senhor. E nós não podemos nos tornar agentes de um sistema religioso que impede o acesso dessas pessoas. Nós não podemos focar tanto nas nossas próprias leis e regras que não se encontram nas Escrituras Sagradas, pois aquilo que nos guia, aquilo que nos direciona são as Escrituras Sagradas. São a revelação do Senhor Jesus através da ação das Escrituras. Estão e se contém na palavra de Deus que está nas Escrituras, que é as Escrituras. Então, quando nós pensamos nesse sistema, nós precisamos também entender que eu e você não temos que só ser aqueles que vão, mas nós não podemos ser aqueles que impedem
que outros possam se achegar ao Senhor. Eu e você precisamos constantemente fazer esse exercício de fé, fazer esse entendimento e essa busca de ser agente do Evangelho para buscar aqueles que estão nas trevas e não coibir ou não impedir que outros sejam alcançados pela luz. Eu e você não podemos ser o papel ou demonstrar o papel de fariseus e de zelotes e de religiosos que se importavam mais com a lei e com as próprias ideias do que com aqueles que precisavam ser salvos pelo Senhor Jesus. O meu último ponto, que na verdade é o primeiro ponto que o texto trata, e é o ponto mais interessante de todos eles, é que o Senhor Jesus é a única coisa que eu e você precisamos para restaurar as nossas vidas. Em outra oportunidade eu falei sobre as ações estranhas que Deus faz. Citei um texto de Paulo sobre como Deus faz com que as coisas loucas enganem as sábias. Mas independente do poço, independente da estranheza da ação do poço e da funcionalidade ou não funcionalidade do poço de Betesda, independente da crença ou não crença disso, o que eu e você precisamos acreditar, o que eu e você precisamos pregar todos os dias, aqueles que precisam, é que o Senhor Jesus é a única solução para a humanidade. O Senhor Jesus é a única solução que a humanidade precisa. É a única solução para o meu e para o seu problema. No Senhor se encontra a solução dos nossos problemas. Quando Jesus me alcançou, Ele transformou a minha vida. Ele é a fonte, Ele é o alvo da minha esperança, da minha fé, independente das circunstâncias. Ele é a fonte da sua esperança e da sua fé, independente das circunstâncias. Pois não vamos nos enganar, um dia eu e você éramos como esse paralítico. Em algum momento da sua trajetória você estava perdido em meio às trevas. Em algum momento da minha trajetória eu estava perdido em meio às trevas. Porém, a única solução possível e plausível para as nossas vidas veio até nós através de Jesus. Veio até nós através da ação dele, através de suas ferramentas. Talvez alguém que você conheça, talvez as próprias Escrituras Sagradas, se revelaram ou revelaram a você, ou ele se revelou a você como Salvador da sua vida. Aquele que tem a possibilidade e a capacidade de transformar todas as trevas que nos cercam em luz, independente da circunstância, independente da situação, independente do tempo que esteja se passando. O Senhor Jesus é a única solução que eu e você precisamos. O Senhor Jesus é a solução para todos os nossos problemas, pois Ele é muito maior do que qualquer coisa, muito maior do que o tanque, muito maior do que o sábado, muito maior do que qualquer lei e regra que eu e você podemos imaginar, pois o Senhor é Senhor de todas as coisas, autor de todas elas. Então, nós aprendemos com o tanque de Betesda que o Senhor vem para aqueles que precisam, que nós não podemos ser pedra de tropeço ou porta que impede a entrada daqueles que buscam a luz, mas principalmente que o Senhor Jesus é a única solução para dissipar todas as trevas que existem na vida da humanidade. Que o Senhor nos abençoe. Queridos irmãos, saúde e paz. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a este culto de estudo, de adoração, de louvor, de oração também. No dia de hoje, então, nós precisamos celebrar a vida, como eu sempre falo para vocês, valorizando e priorizando aquilo que é importante. Tanta gente gasta sua vida com coisa que não é importante. Tantas pessoas que entram em guerras, em brigas, em discussões, pessoas avarentas, pessoas que não vivem com as pessoas amadas. Nas nossas comunidades de fé, não aproveitam o tempo de comunhão e precisamos seguir. Vocês acompanharam aí também o terremoto, na Síria, na Turquia, 8.000 pessoas mortas, o planeta, o movimento da Terra,
e guerras de um lado, guerras de outro. E nessas chuvas que chegaram, muitas pessoas também acabam morrendo, e a nossa cidade aí foi inundada, né, desde ontem. Mas você teve a oportunidade de adorar o Senhor e cantar que, Senhor, Tu és bom, e Ele é bom, sempre vai ser bom. Na leitura que vocês fizeram, o que marca ali um dos salmos é que as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre. Por ela que eu e você vivemos. Às vezes questionamos por que tantas pessoas vivem mais e às vezes com menos saúde. Pessoas que são diagnosticadas com câncer, mas conseguem ter uma sobrevida importante. E a irmã Maria Lúcia, desde setembro, em 5 meses, ela já não está mais conosco. No entanto, ela está com o Pai. A esperança que eu e você temos. Aguardamos Jesus voltar para o mundo, mas Jesus volta para a gente. Voltou para ela primeiro. E diante da importância das nossas vidas e da nossa missão, precisamos da melhor forma possível buscar na palavra de Deus, lá no Salmo 90, versículo 12, quando diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Você tem vivido com sabedoria? As pessoas, quando falam o seu nome, elas lembram de uma pessoa sábia ou de uma pessoa encrenqueira, iracunda, pessoas que brigam, pessoas impacientes, pessoas que tomam decisões erradas e tantas outras coisas. No dia de hoje você pôde ouvir também o pastor Alex. Ele está numa série de mensagens acerca dos milagres de Jesus, e ele fez uma abordagem aí no capítulo 5 de João, quando Jesus chega ao poço de Betesda. E quando Jesus chega, queridos, em qualquer lugar, ele muda a história das pessoas. Ele mudou a tua história, ele mudou a minha história. E se você que nos vê agora ainda não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, não esqueça que Ele, só Jesus Cristo salva aqui. Ele é a única esperança, Ele é o único caminho, Ele é a nossa vida, ok? Se Deus permitir, no próximo sábado, às 18 horas, a nossa juventude estará reunida lá na igreja, que é o grupo Soma. Soma no grego significa corpo, e eles vão fazer uma abordagem do que significa ser igreja. É da juventude, mas você está convidado se você já passou aí dos 30 e poucos. Tá bom, queridos? Os encontros são de 2 em 2 meses para fortalecer a nossa juventude, que é tão ativa e comprometida com o reino de Deus. Aleluia por isso. No domingo, Deus permitindo, 9 horas, Escola Bíblica Dominical presencial, e às 10 horas, a gente iniciando o culto de adoração ao nosso Deus, presencial, online também, sempre buscando o melhor do Senhor. Sigamos em frente. A vida é um sopro, como diz a palavra do Senhor, mas as nossas vidas estão nas mãos do Pai. Faça valer a pena. Irmã Maria Lúcia botou no mundo, criou, educou 2 filhos, o Moisés e a Priscila, pessoas maravilhosas. Saiu de uma pobreza tão terrível e conseguiu dar estudos e uma vida melhor para os seus filhos. Priscila é doutora e atua na UERJ, e Moisés também é na área de graduado na área de contabilidade, e passou em primeiro lugar num concurso para São Paulo na sua área. Isso é fruto de uma mãe, como você que é mãe também, você que é tia, você que é irmã, você que é profissional, você que é esposa, aquela mulher virtuosa. E a irmã Maria Lúcia deixa esse legado de virtudes para a gente. Um grande abraço, fique na paz e até lá.